globínica, nós temos um anel M, tá? O anel M está representado aqui por esse disco azulado, e dentro desse disco nós temos um átomo de ferro. E é esse átomo de ferro que se associa com os gases, com o oxigênio e com o gás carbônico. E é por isso que o ferro ele é um mineral extremamente importante para a produção de células vermelhas, porque ele é um composto da principal proteína da hemácia, a hemoglobina. Então, os reticulócitos, como a gente falou, são hemácias jovens, também são hemácias anucleadas, e elas correspondem a, em média, no indivíduo normal, né, 1% das hemácias, porque a todo momento nossas hemácias estão, todo dia, nós temos hemácias velhas sendo destruídas, e todo dia nós temos hemácias novas sendo produzidas. Então, nós temos um equilíbrio de produção e destruição. Esses reticulócitos, eles são assim chamados porque eles ainda possuem ribossomos, né, compostos de RNA. E esses ribossomos têm a capacidade de produzir as cadeias proteicas da hemoglobina. E as plaquetas? As plaquetas são outras células do sangue, também são anucleadas, elas não têm núcleo, tá? E elas têm a função de regular a viscosidade do sangue, tá? Elas impedem, em condições normais, impedem uma hemorragia, que é quando o sangue fica muito fluido e gera a hemorragia, ou impedem o oposto, que é a coagulação interna nos vasos sanguíneos, chamada de trombose. Então, ela cria esse equilíbrio para impedir os opostos, hemorragia ou coagulação. Lógico, em condições específicas, a hemácia, a plaqueta, ela vai induzir a coagulação do sangue. Tá? Eu vou só mostrar para vocês aqui um exemplo. Tô apanhando aqui. Estão conseguindo ver aí só mostrar esse videozinho aqui rapidinho. Estão conseguindo ver o vídeo? O início do vídeo aí? Sim. Sim, Tá, professor. vou explicar para vocês aqui a função da plaqueta, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos aqui a mão de uma pessoa que foi lacerada por um pedaço de metal. Aqui nós temos a camada da pele mais superior, né, e um vaso sanguíneo aqui embaixo. Abaixo da pele nós temos células de defesa chamadas de células sentinelas, que vão proteger o organismo, proteger o tecido contra agentes invasores. Inclusive, a gente falou isso na aula passada. Então, essa lâmina de metal, ela perfurou toda a epiderme, e aí vai servir de porta de entrada para micro-organismos. E essa lâmina chegou até a perfurar um vaso sanguíneo. E aí, o que acontece? Vai ocorrer extravasamento de sangue, né? Vai ocorrer hemorragia, vai começar a sangrar.
E isso não é bom para o organismo. A perda de sangue é um fenômeno crítico que deve ser bloqueado a todo custo. E o que acontece, as plaquetas, elas percebem, né, elas reconhecem a destruição da parede do vaso sanguíneo. E ao reconhecerem essa destruição, elas começam a se aglomerar nessa região que foi prejudicada, né, que foi rompida. Elas percebam ó, que as plaquetas, antes de chegar, antes de se ativar, elas têm um formato de disco. Mas depois que elas se ativam, que elas reconhecem, elas ficam nesse formato de esférica com projeções, porque elas vão começar a interagir entre si, formando o que a gente chama de tampão plaquetário. Tá? Esse tampão plaquetário é uma medida provisória para impedir a perda de sangue. Tá? Para vocês entenderem, eu sempre utilizo esse exemplo também em casa, em sala de aula. Aqui em casa, eu tento resolver o máximo de coisas possíveis, né? Eu tenho as minhas ferramentas e faço algumas coisas. Mas tem algumas coisas que eu não me meto a fazer. Uma delas é eletricidade. Outra delas é hidráulica. Eu não gosto de mexer com vazamento. Então, quando ocorre aqui uma quebra de torneira ou um cano rompido, tá? Eu chamo um profissional qualificado, um bombeiro hidráulico. Porém, eu tento fazer uma medida preventiva, profilática, para evitar um estrago maior. Então, se uma torneira quebra, eu creio que vocês também devam fazer isso, né? Eu tento impedir o máximo de vazamento. Eu coloco um pedaço de plástico, um pedaço de madeira, um objeto ali, para tampar aquele orifício que está vazando água, para impedir a inundação do meu imóvel, né? E, inclusive, comprometer os imóveis vizinhos, porque eu moro em apartamento. Até que o bombeiro hidráulico chegue. Então, as plaquetas, elas fazem justamente isso. Elas promovem essa medida preventiva, né, provisória, para impedir o vazamento de sangue, né, por longo tempo, até que ocorra o processo de cicatrização. Então, o sangue ele vai coagular até, né, que inicie o processo de cicatrização. Então, o que acontece? As plaquetas elas vão se ligando umas às outras e vão preencher todo esse local que foi lesionado. E, além do mais, elas vão ativar um mecanismo que a gente chama de cascata de coagulação. E elas vão produzir essas fibras aqui, ó, de proteínas, que vão dar uma maior resistência a esse coágulo, porque só as plaquetas elas podem se desprender. A força entre elas, às vezes, não é suficiente. E a formação dessas proteínas fibrosas, que é a malha de fibrina, ela reforça a força do coágulo. Então, quem inicia a produção de coágulo é a plaqueta. E ela vai impedir a perda de sangue. Ela gerou aqui ó, um tampão plaquetário, um coágulo sanguíneo, e impede a perda de sangue. Então, quando você se corta, é natural que 3 a 5 minutos depois, aquele corte pare de sangrar. A não ser que você tenha, creio que não tenham, né, uma doença do sistema de coagulação. Então, você ter um corte e ficar sangrando por mais de 5 minutos sem parar, deve ter algum problema. Tá? O normal é que o sangue pare de sangrar, o corte pare de sangrar de 3 a 6 minutos depois. E aí o que acontece? Aquele tecido ele foi infectado, né, pelo corte. As bactérias ali que penetraram o corte são reconhecidas pelas células sentinela. Essas células sentinelas começam a liberar substâncias inflamatórias que vão estimular a migração das células de defesa que estão no sangue para o tecido que está sendo invadido. Então, essas células vão começar a migrar até o tecido que está sendo invadido por micro-organismos e elas vão ajudar no combate dessas bactérias, como, por exemplo, os neutrófilos. Após esse processo, que é chamado de processo de inflamação, após esse processo,
que é que vai acontecer? Vai iniciar o processo de coagulação. Os fibroblastos vão migrar para a superfície do tecido lesionado, vão produzir um tecido cicatricial. E aí a pele volta ao normal, cicatriza. Tá? Então, voltando para o nosso assunto. Então, as plaquetas, pessoal, elas têm a função de auxiliar na coagulação do sangue. Elas tanto produzem um coágulo, quanto destroem esse coágulo depois, porque o coágulo, como eu falei para vocês, ela é uma medida temporária. Por exemplo, quando ocorre um corte na superfície da pele, o sangue coagula e aquele coágulo sanguíneo resseca e vira a casquinha de ferida. Tá? E o que acontece? Essa casquinha de ferida, ela vai ter o seu papel provisório. Quando ocorre a cicatrização daquela ferida, a casquinha de ferida se destaca sozinha. E embaixo já vai estar o tecido cicatricial. Tá? Então, as plaquetas, elas são produzidas por um processo chamado de plaquetopoese ou trombopoese. Elas surgem a partir de uma célula gigante chamada de megacariócito, né? Mega, grande, carion significa... Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor, tem um pessoal que está pedindo para o senhor aceitá-los para entrar na aula. Aceitar onde? Não, todos já... Ó, quando aparece para eu aceitar, fica bem aqui do ladinho. Tem 26 pessoas aqui. Falar para ela. Eles estão entrando no link certo. Eu espero que sim. Vou perguntar aqui. Tomara. Eu acabei de colocar o link aí no grupo. Ó, agora apareceu uma aqui. Tá? Certo. Então, vamos continuar. Então, essas plaquetas, elas surgem a partir de uma célula chamada de megacariócito. O megacariócito é a célula maior da medula óssea. Ó, comparado aqui com as outras, nós temos outras células aqui ao redor. O megacariócito, ele chega a ser 100 vezes maior do que as outras células. E o núcleo dela é bem gigante. Daí o nome, megacariócito. Carion significa núcleo, tá? É uma célula com núcleo gigante. O citoplasma dela também é muito grande. O tamanho do megacariócito varia entre 35 e 100 micrômetros. Para vocês terem uma ideia, a hemácia, ela tem mais ou menos 7 micrômetros. Então, essa célula chega a ser 20 vezes, 30 vezes maior do que uma hemácia. Então, o citoplasma do megacariócito, ele é cheio de grânulos aqui, de pontinhos aqui dentro do citoplasma. E essa célula, como é que ela vai produzir plaqueta? O citoplasma dela começa a se fragmentar. Cada fragmento vai dar origem a uma plaqueta, tá? Então, estima-se que um megacariócito só consiga produzir, em média, 6.000 plaquetas. Então, é uma produção muito grande. Só que nós temos a representação das células encontradas no sangue, como, por exemplo, os neutrófilos, a letra C, a letra E e a letra I. O eosinófilo, que tem grânulos laranja. O basófilo, que tem grânulos roxo, né? O neutrófilo tem grânulos cor-de-rosa. O linfócito é uma célula pequena com citoplasma azul. E o monócito, célula grande, núcleo irregular, citoplasma acinzentado. Tanto o monócito quanto o linfócito não têm grânulos de citoplasma, por isso que elas são chamadas de agranulócitos. Já o neutrófilo, eosinófilo e basófilo
possuem grânulos, e eles são chamados, então, de granulócitos. Qual a função do neutrófilo? O neutrófilo, ele tem um núcleo com formato e segmentações variados. Né? Esses segmentos podem variar de 2 até 5. E aqui nós temos uma observação bem interessante do neutrófilo. Tá vendo essa estrutura pequena aqui, que parece uma bolinha, numa dos lóbulos do neutrófilo? Essa estrutura é chamada de corpúsculo de Barr. Barr com 2 R. O corpúsculo de Barr, ele é a condensação de um cromossomo X, tá? Quando é que essa condensação acontece? Quando o indivíduo tem 2 cromossomos X. Então, mulheres, né? Mulheres têm 2 cromossomos X, um fica condensado e o outro fica ativo, produzindo proteínas que são codificadas por esse cromossomo. Já o homem, ele não possui corpúsculo de Barr, porque ele tem um cromossomo X e um Y. Os 2 ficam ativados, nenhum fica condensado. Se o homem ele possuir corpúsculo de Barr, ele vai ter uma anomalia chamada de síndrome de Klinefelter, que é quando o indivíduo tem 3 cromossomos sexuais, 2X e um Y. Tá? Nessa condição específica, esse segundo cromossomo X que o homem possui vai ficar condensado. Então, o neutrófilo da mulher pode apresentar corpúsculo de Barr. O homem, né, que não tem síndrome de Klinefelter, não possui. Então, os grânulos encontrados no citoplasma desse neutrófilo, eles são de 2 categorias. Os grânulos específicos, eles possuem colagenase, que é uma enzima que degrada o colágeno. A função dessa colagenase é degradar o tecido conjuntivo e fazer com que o neutrófilo consiga penetrar no tecido para combater micro-organismo. A lactoferrina é outra enzima encontrada nesses grânulos. A função dela é sequestrar o ferro e impedir que esse ferro seja utilizado pelos micro-organismos invasores. E terceiro, a lisozima, que é encontrada nesses grânulos. A função da lisozima é fazer perfurações na parede dos micro-organismos invasores, gerando a morte desses micro-organismos. E os grânulos primários, também chamados de grânulos azurófilos, são ricos em enzimas digestivas. Então, quando aquele neutrófilo ele fagocita o micro-organismo, essas enzimas digestivas vão digerir esse micro-organismo e destruí-lo. A função do neutrófilo é fagocitose. Eles são fagócitos extremamente ávidos e eles têm a capacidade de defender, né, o organismo contra a bactéria. Então, ele faz parte do sistema imune inato de células fagocíticas. Como a gente já falou, a composição dos grânulos específicos são: a lisozima tem a capacidade de perfurar a parede de bactérias, a lactoferrina sequestra o ferro, e também nesses grânulos são sintetizados espécies reativas de oxigênio que degradam, que geram estresse oxidativo no micro-organismo. Os eosinófilos são células bilobuladas. O núcleo é dividido em 2 lóbulos, tá? E é repleto de grânulos eosinofílicos. Esses grânulos são ricos em toxinas. O eosinófilo tem um tamanho aí de 12 a 15 micrômetros de diâmetro, e esses grânulos eosinofílicos, eles são também compostos por grânulos primários e secundários, também chamados de grânulos específicos e azurófilos. Os azurófilos têm as enzimas digestivas, e os específicos têm toxinas, que quando liberadas na superfície, geralmente eles são liberados para destruir parasitas. Então, essa célula ela é muito eficaz no combate a parasitas, né, a vermes. Como o parasita ele é muito maior do que a célula, ele não pode ser fagocitado. Então, o que é que o eosinófilo faz? Ele adere à superfície do parasita e começa a liberar esses grânulos ricos em toxinas. Essa toxina começa, então, a atacar o parasita que morre, decorrente do ataque dessa célula. Então, quando o indivíduo ele faz um hemograma e tem aumento de eosinófilos
nesse hemograma do paciente, a primeira coisa que a gente suspeita é de uma parasitose. A gente pede logo um exame de fezes para confirmar se esse indivíduo tem parasitose. Outra condição que aumenta o eosinófilo no sangue é alergias, né? O eosinófilo também tem um papel importante na prevenção de alergias. Por que o eosinófilo ele previne a evolução de uma alergia? O que é uma alergia, pessoal? Vamos aqui fazer um exemplo, tá? Vou colocar aqui para poder me ver. Então, aqui, vamos supor que o indivíduo tem uma alergia. O que é ter uma alergia? Para você ter uma alergia a uma determinada substância, é necessário que essa substância que você tem alergia, que está aqui representada por esse bocal, essa substância seja reconhecida por um tipo de anticorpo chamado de IgE, representado pela caneta. Tá? Então, se você, por exemplo, tem alergia a, por exemplo, Picada camarão, picada de mosquito, picada de abelha, né? Por que você tem alergia a isso? Porque, vamos supor, o mosquito, a picada do mosquito, quando ele pica você, ele tem as substâncias na saliva que são anestésicas, são anticoagulantes e também geram um poder irritativo. E o que acontece? Você que tem alergia a picada de mosquito, você tem um anticorpos do tipo IgE no sangue, que reconhece essa proteína que tem lá na saliva do mosquito. E aí, quando ele reconhece, ela forma um complexo, que a gente chama de alérgeno. Alérgeno é qualquer substância que causa alergia. E o anticorpo IgE. Então, esse complexo alérgeno ligado ao anticorpo, ele é reconhecido pelo eosinófilo. E o que é que o eosinófilo faz quando ele reconhece esse complexo? Complexo antígeno, que causa alergia, e anticorpo. O que é que o eosinófilo faz? Ele vai destruir esse complexo para evitar uma alergia. Tá? Por isso que o eosinófilo ele participa do processo alérgico. Tá? Então, o eosinófilo ele destrói esse complexo alérgeno-anticorpo para evitar uma reação alérgica. Por que a reação alérgica acontece? Por conta de outra célula do sangue. O basófilo é uma célula granulocítica, o núcleo do basófilo é em formato de S, e ele possui grânulos no seu citoplasma. Esses grânulos são arroxeados, são corados de roxo, ou até de preto. Esses grânulos são ricos em histamina e heparina. A heparina é um anticoagulante, que foi descoberta aí, primeiramente estudando sanguessugas, mas o nosso corpo produz heparina, principalmente o fígado. Então, alguns animais, eles utilizam anticoagulantes para evitar a coagulação do sangue das presas. Por exemplo, a sanguessuga, por que ela tem anticoagulante na saliva? Porque ela vai ficar sugando o teu sangue, né? E se o teu sangue coagular, ela vai ter dificuldade de sugar o sangue. Então, ela libera na sua saliva anticoagulante, o sangue permanece sangrando e ela continua se alimentando. E a histamina? A histamina é uma substância liberada pelo basófilo que vai ativar o processo alérgico, né? Por isso que os medicamentos antialérgicos, eles também são chamados de antihistamínicos, porque eles vão impedir, vão bloquear a ação da histamina na promoção da alergia. Então, quem promove a alergia é o basófilo ou o mastócito. O mastócito é outra célula que também libera histamina, tá? Na verdade, o mastócito ele é um basófilo que estava no sangue e migrou para o tecido, migrou para a pele, migrou para a mucosa respiratória, migrou para a mucosa intestinal. Então, por exemplo, quando aquele basófilo, mastócito lá da pele, ele se libera histamina, você vai ter uma dermatite, uma alergia, né, da pele. Quando o mastócito do sistema respiratório libera uma histamina, ele vai gerar uma asma, por exemplo. E quando o mastócito libera histamina lá no tecido digestivo, devido à
presença de alimentos, ele vai gerar uma intolerância alimentar, uma alergia alimentar. Então, a substância que gera alergia é a histamina, e ela é liberada pelo basófilo, por exemplo. Quando é que o basófilo libera histamina? Quando ele reconhece o mesmo complexo alérgeno-anticorpo. Essas duas células reconhecem esse complexo, o alérgeno com o anticorpo IgE, só que elas vão reagir de maneira diferente. O eosinófilo destrói esse complexo para evitar uma alergia. O basófilo, quando reconhece, ele libera histamina, causando alergia. Tá? Então, o basófilo, ele tem um receptor que se liga ao complexo. Então, ó, tá aqui o complexo, o basófilo vem com o receptor e reconhece esse complexo. E quando ele reconhece, ele libera histamina, gerando alergia. Tá? O basófilo, assim como o mastócito, eles são responsáveis pela resposta alérgica. O macrófago é uma célula do tecido, né, que é derivada do monócito. O monócito está no sangue. Quando ele migra para o tecido, ele vai amadurecer e se transformar em macrófago. O macrófago, ele reconhece micro-organismos através de substâncias que é encontrada em vários micro-organismos. Tá? Esse macrófago, ele reconhece substâncias básicas. Por exemplo, se o macrófago ele entrar em contato com o LPS, que é uma substância chamada de lipopolissacarídeo, ele vai se ativar. Por quê? Porque o LPS é uma substância encontrada em paredes de bactéria. Então, o macrófago ele se ativa porque ele sabe que ali tem uma bactéria. Outra substância que ativa o macrófago é a flagelina. É uma proteína encontrada em flagelos de bactérias e protozoários. Então, ele reconhece que ali é um parasita, ele é um agente invasor. Então, o macrófago, ele reconhece parasita, ele se ativa, ele libera substâncias inflamatórias, como, por exemplo, a ação do LPS. Ele vai fagocitar essa bactéria, vai digerir essa bactéria, quebrar em pedaços, e depois que ele digere, ele vai ligar os pedaços desse patógeno a uma proteína apresentadora de antígeno, chamado de MHC. MHC significa complexo de histocompatibilidade maior, tá? É uma sigla em inglês. Major Histocompatibility Complex, se não me engano é isso. Meu inglês é péssimo, mas é mais ou menos isso, tá? Então, é o complexo de histocompatibilidade maior. Essa proteína, essa proteína tem a capacidade de migrar para a superfície com um pedaço da proteína do patógeno e apresentar essas proteínas para as células de defesa, como os linfócitos. E aí, a imunidade inata, promovida pelos macrófagos, vai estimular a imunidade adaptativa promovida pelos linfócitos, gerando uma resposta mais eficaz. Estão conseguindo me ouvir? A internet deu uma osciladazinha aqui. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Mas não vê. Sim, sim. Estou te ouvindo. Vai já ver. A minha internet deu uma oscilada aqui e aí a conexão caiu. Então, aquele macrófago que reconheceu a bactéria devido às substâncias que são inerentes, são comuns às bactérias, fagocita a bactéria, digere a bactéria e liga esses pedaços bacterianos, esses fragmentos de proteínas, ao complexo de histocompatibilidade maior de classe 2. Esse MHC ele migra para a superfície e vai expor esse pedaço do patógeno para as células de defesa, para os linfócitos, que vão reconhecer esse patógeno e montar uma resposta mais elaborada. Tá? Então, esses linfócitos eles vão reconhecer o patógeno através desse pedaço de proteína
a qual ele foi apresentado. Então, aqui nós temos um esqueminha, né? Na superfície do macrófago, nós temos receptores que reconhecem padrões, tá? Tá em inglês. Tá? A bactéria, ela tem padrões moleculares. Oi? Não tá aparecendo o esqueminha. Deixa eu compartilhar a tela de novo. E agora? Agora sim. Obrigada. Nada. Então, aqui nós temos o esqueminha do macrófago. Ó, na superfície do macrófago existem receptores. Tá? E a bactéria, por exemplo, tem na sua superfície padrões moleculares que estão associados ao patógeno. Por exemplo, o LPS, né, que é uma molécula que é encontrada em algumas bactérias, a flagelina, né, alguns fragmentos de DNA que são encontrados em alguns micro-organismos. Então, o macrófago e as outras células fagocíticas reconhecem esses patógenos devido a esses padrões moleculares. Tá? Então, por exemplo, você vai passando na rua, sozinho, de noite, no escuro, e chegam dois caras numa moto. Tu pensa o quê? Que ele vai perguntar que horas são? Pode até ser. Mas pela ocasião, tu acaba desconfiando, né, que aqueles dois ali são meliantes, tá? Então, é basicamente isso que o macrófago faz. Ele reconhece micro-organismos pelos seus padrões, tá? Pode ser até que o macrófago ele fagocite uma bactéria benéfica, né? Um lactobacilo, por exemplo. Mas ele reconhece aquilo ali como uma bactéria. E aí ele não sabe distinguir, tá? E aí ele vai fagocitar. Certo? E aí tem uma certa diferença na imunidade inata para adaptativa. Para vocês entenderem a diferença de imunidade inata para adaptativa, né? Vamos fazer um exemplo aqui mental. Vamos supor que você está saindo de casa, né? Saiu de casa na época antes do isolamento social. Você está passando por uma rua, 9 horas da noite, escura, e aí aparecem duas pessoas numa moto, né? E param do teu lado. Dá para te ter certeza que é um assalto? Não. Tu não conhece aquelas pessoas, eles podem apenas estar passando ali para perguntar que horas são, estão perdidos, enfim, querem alguma informação. Então não dá para te saber, tu vai reagir. Ou tu corre, ou tu entrega o celular. Então vamos supor que aqueles dois realmente eram meliantes, e eles te assaltaram, tá repreendido, em nome de Jesus. É perceber ou suspeitar que aqueles dois sejam malfeitores pela forma de vestir, né? A fala. Eles têm alguns padrões, tá? Alguns gostam de usar boné com aba reta, outros gostam de usar um determinado tipo de calçado, enfim. Eles têm alguns tipos, né? É preconceito, professor. Não, que isso. Eu tô dizendo, não, eu não estou dizendo que vai ser, né? Não me complica, né? Não me complica, tá? Mas assim, isso te leva... Mas se tu tivesse numa situação dessa, tu não ia suspeitar? Claramente. Pois Claramente. aí o que acontece? Vamos lá. E aí eles vão te assaltar. Então, naquele primeiro momento, no primeiro encontro... Mas vamos supor que no dia seguinte, você vai passando pela mesma rua e você encontra os mesmos dois de moto. Então, no dia anterior, tu não tinha certeza, porque tu nunca tinha se encontrado com eles, né? Já no segundo encontro, você já tem certeza, porque você já encontrou com eles antes. Você, inclusive, lembra da voz,
como eles estavam vestidos, a moto que eles estavam usando, tudo mais, certo? Então, é isso que acontece na imunidade inata e adaptativa. Na imunidade inata, o indivíduo, o micro-organismo, ele está entrando em contato pela primeira vez com o organismo. Depois, né, desse primeiro contato, o sistema imune adaptativo, a memória imunológica, vai ser ativada para impedir um segundo encontro. Tá bom? E aí o que acontece? Nesse segundo encontro, lá no segundo dia, de longe tu já tenta, né? Tu já sabe, tu já se prepara para o que vai acontecer. Ou tu corre, ou tu logo entrega o outro celular para ele. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Continuando aqui. Não tá uma beleza, não. Não entendi, não. Volta lá. Aqui. Sim, é o que acontece. O macrófago, ele reconhece a bactéria. Oi? Tá com algum slide na tela? Aqui pra mim tá aparecendo tudo preto. Tá com slide. Acho que é porque eu tô no 4G, aí deve estar ruim. É, deve ser a internet. Não, mas eu tô no Wi-Fi, não tá aparecendo pra mim também, não, professor. Ah, então. É porque eu tô sem Wi-Fi, eu tô só nos dados móveis. Pra mim, tava. E agora? Agora E agora foi? Beleza? Agora apareceu. Então, vamos lá. Agora sim. Então, vamos lá. O macrófago, ele reconhece a bactéria através dos padrões moleculares que essa bactéria possui. Essa bactéria, então, vai ser reconhecida pelo macrófago por seu receptor. Esse macrófago fagocita essa bactéria, formando uma vesícula fagocítica. Essa vesícula fagocítica se junta com o lisossomo, gerando a digestão desse micro-organismo. E depois que vai ser eliminado. Essas moléculas digeridas, decorrente da fagocitose, também podem se ligar ao MHC de classe 2 e migrar para a superfície, para apresentar esses fragmentos para as células de defesa do sistema imune adaptativo. Ao mesmo tempo que esse micro-organismo ele foi fagocitado, ele vai estimular o núcleo da célula a produzir proteínas inflamatórias, citocinas inflamatórias, que vão desencadear, né, uma resposta inflamatória, tá bom? Então, aqui nós temos vários receptores que reconhecem esses padrões, tá? Receptores que a gente chama de... Oi? É complicado, né? Tudo em inglês, né? Sim. Foda. Mas dá para entender, cara. Não, o negócio é gravar por nome. O negócio é gravar os nomes, né? Não, mas só são essas duas figuras que estão em inglês, as outras estão normal. É porque tem algumas figuras em português que não são boas. Tranquilo. Viu? Tira um print no Google Tradutor Não, em casa, olha. Essas aulas eu já coloquei, disponibilizei no grupo, todas as aulas. Lá no grupo de WhatsApp eu coloquei todas as aulas. Então aqui nós temos receptores de superfície que reconhecem esses padrões. Eles são encontrados, né, em células fagocíticas, como neutrófilo, macrófago, células dendríticas, células epiteliais e alguns linfócitos. Esses receptores são chamados de Toll-like receptors, são receptores que têm esse nome em inglês, mas a sigla é TLR. Por exemplo, temos os receptores TLR2, 4 e 5, que são encontrados na superfície do patógeno. Eles reconhecem, né, proteínas bacterianas, lipídios bacterianos e carboidratos bacterianos. E também tem Toll-like receptor também nos endossomos, nas vesículas internas dos fagócitos, que vão reconhecer também padrões de micro-organismos que forem fagocitados. Então, aqui nós temos a representação de um macrófago, uma célula dendrítica, que tem esses receptores na superfície. Por exemplo, o TLR2 reconhece o lipopolissacarídeo,
O TLR5 reconhece a flagelina e existem vários TLR, vários receptores. Então, esse micro-organismo, ele vai ser reconhecido decorrente dos seus padrões associados, os padrões moleculares associados a patógeno. Esses micro-organismos, eles são reconhecidos através das células de defesa pelos seus receptores. Essas células apresentadoras de antígeno vão apresentar fragmentos desse patógeno às células TCD4, que vão gerar respostas diferentes, tá bom? Dependendo do tipo de resposta, vai gerar um tipo de imunidade. Aqui nós temos, na superfície, aqui uma representação, né? A proteína intacta do patógeno, do micro-organismo que foi fagocitado. Essa proteína foi, então, degradada, né, em fragmentos menores, e depois essa proteína foi ligada ao MHC, que vai ser, então, apresentada às células de defesa. Por exemplo, o linfócito TCD8, ele reconhece células infectadas por vírus, porque essas células infectadas por vírus, elas começam a expressar na superfície proteínas que não são normais, proteínas de vírus. E essa célula TCD8 reconhece que essa proteína é estranha. O que é que ela faz? Ela vai produzir citocinas em resposta ao reconhecimento dessa molécula, e essas citocinas vão gerar a lise dessa célula, vão destruir essa célula que está infectada por vírus. Então, se essa célula não estiver infectada, o linfócito TCD8 não responde. Se estiver infectada, e ela vai expressar uma proteína estranha, o linfócito TCD8 reconhece e libera citocinas que vão gerar a lise dessa célula. Então, nós temos aí dois tipos de MHC, né? As proteínas que apresentam, as proteínas apresentadoras de antígeno. O MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. O MHC de classe 1, ele está presente em todas as células do nosso corpo. E as nossas células vão apresentar fragmentos de proteínas que elas produzem. Isso é uma forma de identificação. Então, as nossas células produzem proteínas, né, delas, e parte dessas proteínas são apresentadas na sua superfície como forma de identificação. Para quê? Para que as células de defesa reconheçam que essa célula é do próprio organismo. Como que elas sabem disso? Elas vão reconhecer as proteínas que estão associadas ao complexo de histocompatibilidade maior de classe 1. E professor, Então, oi. eu tenho uma dúvida. Todas as Sim. células do nosso corpo produzem esse MHC? Sim. Mas assim, até as células sanguíneas, porque como ocorre a transfusão de sangue? Não há incompatibilidade? Há incompatibilidade, porque assim, as células de defesa reconhecem as proteínas de superfície das hemácias, tá? Nas nossas hemácias, a gente possui algumas glicoproteínas diferentes, inclusive são essas glicoproteínas que fazem o tipo sanguíneo. Por isso que para você fazer transfusão sanguínea, você tem que ter compatibilidade com o receptor. Mas outra pessoa que está recebendo a minha célula. Como? A outra pessoa que vai receber a minha célula sanguínea, ela não vai considerar como antígeno a minha célula? Se ela tiver um grupo sanguíneo compatível, não vai reagir. Ah, entendi. Mas o teu raciocínio tá certo, Josi. O que acontece, não com transfusão sanguínea, mas com transplante de órgãos. Exatamente. Perfeita a tua pergunta. Essa molécula, MHC, em seres humanos, ela é chamada de HLA, que significa antígeno leucocitário humano. O que acontece? Como é que a minha célula, como é que o meu linfócito sabe que minha célula da pele é minha?
própria, através do MHC de classe 1. Tá? Então, como é que o indivíduo doador, ele pode doar um órgão para outro indivíduo? Naturalmente, aquele tecido transplantado, ele vai ter um MHC diferente, que vai expressar proteínas diferentes também. O que é que acontece? O receptor, as células de defesa do receptor, vão atacar aquele tecido. Tá entendendo, Josi? Tô entendendo. Então, como é que a gente faz? Professor, pode falar. Como é que a gente faz para impedir que isso aconteça? A gente tenta enganar o sistema imunológico do paciente. Como? Transplantando um órgão em que o MHC desse doador seja o mais parecido possível com o do receptor. Esse teste que a gente faz mesmo assim vai ter uma reação, só que menor, tá? Então, como é que eu faço para enganar o sistema imune do receptor? Fazendo o teste de histocompatibilidade. E o que é esse teste de histocompatibilidade? É comparar o MHC do doador com o MHC do receptor. Quanto mais parecido for, mais compatíveis serão os tecidos. É assim que se faz o teste para a doação de órgãos. A gente tem que encontrar um doador que seja mais compatível possível, o MHC mais semelhante possível do que com o doador. Professor, mas mesmo assim o sistema imunológico pode reagir. Exatamente. E aí o que acontece? O indivíduo que faz transplante, ele vai tomar medicamentos para evitar uma resposta do sistema imune. Ele vai usar corticoide. Os corticoides, eles são imunossupressores, eles reduzem a resposta do sistema imunológico e reduzem a chance de rejeição do transplante. Entendi, professor. Mas mesmo assim, tem transplante que tem vida útil, né? Tem rim, por exemplo, que é transplantado, que precisa ser trocado com 10 anos. Porque mesmo assim o sistema imunológico está lá, atacando aquelas células estranhas, que não são do órgão dele, que não são do corpo dele. Entende agora a importância dessas moléculas? Elas funcionam como identidade, né? Você consegue determinar o que é do próprio organismo e o que não é. O que é do próprio organismo, as células não atacam, na maioria das vezes não atacam, e o que é estranho, elas atacam. Professor, mas você falou que pode atacar as células do próprio organismo? Pode. É o que acontece nas doenças autoimunes. Ocorre um erro no sistema imunológico e as células de defesa começam a atacar determinadas células do próprio organismo. Por exemplo, no vitiligo, né? O vitiligo, que é a formação daquelas placas esbranquiçadas, despigmentadas da pele. O que acontece é que os linfócitos TCD8 começam a destruir os melanócitos, que são células da pele que produzem melanina. É uma doença autoimune. Certo? Outra coisa Sim? Não, professor, tá certo. Deu para entender. Tá. Então, existe também o MHC de classe 2. O MHC de classe 2, ele não é encontrado em todas as células, apenas nas células apresentadoras de antígeno. E essas células vão apresentar fragmentos proteicos, fragmentos de moléculas do patógeno que ela fagocitou. E o linfócito TCD4 reconhece o MHC de classe 2. Então, qual a diferença do MHC de classe 1 para o MHC de classe 2? O MHC de classe 1, ele vai expressar fragmentos proteicos endógenos, ou seja, a proteína que a célula produz, fragmentos dessas proteínas que ela mesma produz, ela vai ser expressa no MHC de classe 1, tá? Então, os antígenos intracelulares vão ser expressos pelo MHC de classe 1, né? Eles vão passar por um processamento, por uma quebra, a gente chama de via proteossomal. Eles vão adentrar o retículo endoplasmático, se associar ao MHC de classe 1 e vão ser reconhecidos pelo linfócito citotóxico ou linfócito TCD8. Esse aqui, ó, MHC de classe 1 se liga ao linfócito TCD8. Já o MHC de classe 2, eles vão estar nas
células apresentadoras de antígeno, como célula dendrítica, macrófago, né, e células apresentadoras de antígeno. Esse MHC de classe 2, ele vai expressar proteínas que foram fagocitadas, que não são produzidas pela própria célula. Então, os antígenos que foram fagocitados através que estão presentes em micro-organismos, eles vão ser processados, né, digeridos, e vão, através do endossoma e do lisossoma, vão se fusionar com vacúolos, que vão ter o MHC de classe 2, e esse MHC de classe 2 migra para a superfície da célula e vai ser expresso na superfície. E vai ser reconhecido pelo linfócito helper, ou linfócito TCD4, que é isso aqui. Então, professor, explica esse negócio de exógeno e endógeno lá no outro slide. Vou já explicar. Está aqui de novo, ó. Então, a proteína que é produzida pela própria célula, ela vai ser quebrada, tá? Ela vai entrar no retículo endoplasmático rugoso através de uma proteína transportadora chamada de TAP. Ela, dentro do retículo endoplasmático rugoso, ela vai se associar ao MHC de classe 1, que depois vai para a superfície. Esse MHC de classe 1 ligado ao fragmento proteico, a superfície, vai ser reconhecido pelo linfócito TCD8. Se for uma proteína normal, essa célula não vai ser destruída. Se for uma proteína estranha, essa célula vai ser destruída. Que proteína estranha que pode ser produzida pela célula? Por exemplo, um vírus, né? Quando o vírus ele parasita uma célula, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a célula produza proteínas virais. Então, essas proteínas... Um transplantado também aí. Um transplantado também poderia, por exemplo, que ele teve rejeição, no caso. Sim, sim, sim. A célula estranha vai produzir proteínas estranhas. E aí o linfócito TCD8 reconhece. Aí Perfeito. entra o antígeno, não, qual é o nome do medicamento que dá para poder diminuir, entra o corticóide, né? Para ver se resolve. Isso, para evitar essa reação aqui. Então, para ver se resolve. Perfeito. Quem é que está falando mesmo, meu nome? Quem é que estava falando mesmo que eu esqueci? Marcelo, é? É Paulo. Não, Paulo. Paulo. Então, Paulo, perfeito que tu falou. Então, como é que uma célula de transplante é rejeitada? Ela vai produzir proteínas, né, inerente a ela. Esses fragmentos proteicos vão ser expressos no MHC de classe 1, e a célula TCD8 do receptor reconhece que esse fragmento é estranho. E ele vai reagir e destruir essa célula. Outra condição que pode acontecer é um vírus que infectou essa célula e está induzindo essa célula a produzir proteínas virais. Parte dessas proteínas virais vão ser expressas na superfície, e o linfócito TCD8 do corpo reconhece que essa célula está estranha e induz a destruição dessa célula. Outra condição que pode acontecer é quando a célula ela sofre uma mutação genética que gera uma neoplasia, um câncer. Então, as células neoplásicas elas vão produzir proteínas aberrantes, que são reconhecidas pelo linfócito TCD8 também, e induzem a destruição de células cancerígenas. Professor, mas por que existem cânceres que conseguem evoluir? Por que o sistema imunológico não consegue barrar todas as células do câncer? Porque algumas células do câncer, a gente fala que elas meio que são inteligentes, que elas, às vezes, elas não expressam essas proteínas estranhas na superfície. Elas escondem. E aí o sistema imunológico não reconhece elas. A gente chama de mecanismo de escape tumoral. Existem vários mecanismos de escape tumoral. Um deles é a não expressão das proteínas aberrantes na superfície. E aí essa célula tumoral consegue se multiplicar sem ser reconhecida pelas células de defesa. Tá? Então, o MHC de classe 1, ele vai expressar proteínas produzidas pela própria célula. Tá? E pode ser rejeitada em células transplantadas, células infectadas por vírus ou células neoplásicas. Já as proteínas que foram fagocitadas, que são decorrentes de patógenos, elas vão ser digeridas, vão se ligar ao MHC de classe 2 através da fusão de vesículas
e essas proteínas do patógeno vão ser expressas na superfície e vão ser reconhecidas pelo linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4, ele vai estimular, ele vai induzir a ativação do linfócito TCD8 e do linfócito B. A gente viu na aula passada, né? O linfócito TCD4, ele auxilia a ativação da imunidade adaptativa, ativando o linfócito B, que é o linfócito que vai gerar a imunidade humoral, e o linfócito TCD8, que vai gerar a imunidade celular. Então, essa célula aqui, TCD4, ela é extremamente importante para a construção da resposta imunológica mais eficaz. E é justamente essa célula aqui que é destruída pelo vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele parasita justamente essa célula, ele vai se multiplicar dentro dessa célula, e quando essa célula está repleta de vírus, ela vai ser destruída, ela vai se romper e liberar um monte de vírus. À medida que o indivíduo com HIV, ele vai aumentando a carga viral, ele vai tendo redução de linfócito TCD4 na circulação. E aí o que acontece? Ele vai ter uma redução na resposta imunológica. Por isso que a síndrome causada por esse vírus é chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome, porque ele gera uma série de sintomas, diferente do que muitos pensam, a AIDS não mata, mas ela debilita demais o sistema imunológico, e aí qualquer doença pode ser fatal para aquele indivíduo. Mas a AIDS sozinha não mata. Tá? Ela é uma síndrome que gera uma imunodeficiência, ou seja, um comprometimento do sistema imunológico, e ela é adquirida porque o indivíduo não nasce com ela. Ele é adquirido através da infecção pelo vírus. Tá? Então, aqui diferenças do MHC de classe 1 e classe 2. O MHC de classe 2, ele expressa proteínas exógenas, fora da célula. O MHC de classe 1 expressa proteínas, antígenos endógenos, que a própria célula produz. O MHC de classe 2, ele vai digerir esses antígenos exógenos através do sistema lisossomal. O MHC de classe 1, ele digere os antígenos endógenos através do proteossoma. O MHC de classe 2, ele está presente nas células apresentadoras de antígeno. O MHC de classe 1, em todas as células que possuem núcleo. E aí, Josi, ó, a hemácia não tem núcleo. Certo. Tá? Por isso que ela não vai ser Atingida, rejeitada, né, no transplante. O que vai gerar rejeição da hemácia são as proteínas de superfície, as glicoproteínas. Glicoproteína A, glicoproteína B e glicoproteína RH, que geram os grupos sanguíneos. A, B, AB e o RH vai ser positivo ou negativo. Tá? Então, o peptídeo, o fragmento do antígeno vai se ligar ao MHC de classe 2 no fagolisosoma, e o fragmento do antígeno vai se ligar no MHC de classe 1 no retículo endoplasmático rugoso. Quem reconhece MHC de classe 2? Célula TCD4. Quem reconhece MHC de classe 1? O linfócito TCD8, tá? Que é só, novamente, explicando, né, um vírus aqui que foi que parasitou a célula, ele vai induzir as células a produzirem proteínas virais, que são degradadas pelo proteossoma, entra no retículo endoplasmático rugoso, se associa ao MHC de classe 1 e depois são exportados para a superfície. Quem reconhece esse MHC de classe 1? A célula TCD8. MHC de classe 1 na superfície, reconhecida pelo TCD8. Já o patógeno, quando ele é fagocitado, ele vai ser degradado, os fragmentos do patógeno vão se ligar às vesículas, que contém MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2, ele é, então, exportado para a superfície, né, e reconhecido pelo linfócito TCD4. Certo? É isso.